Ok, agora oficialmente. Boa noite a todos, todas. Bom dia, boa tarde para quem nos assiste por demanda. E começamos mais um laboratório, né? Eu sempre faço uma aberturinha explicando um pouco do nosso laboratório, qual que é o objetivo dele, e aí a gente já apresenta aí quem está conosco, se tem alguém novo, né? E aí já damos início. Nosso laboratório é uma iniciativa aí da UniCV para que possamos ter uma ideia de uma experiência mais presencial, em termos de conteúdo, em termos de teologia, né, em termos de Bíblia, dialogando com outras áreas. Tem um pessoal de ciência da religião que sempre participa aqui conosco, né? Então a gente faz esse diálogo. A proposta é dar um suporte a mais, né, ao nosso curso, né? Poder então, o que nós fazemos nesse espaço? Poder conversar sobre temas teológicos diversos, atualidades, mas também sobre questões relacionadas ao material didático, às aulas, dúvidas, perspectivas. A gente sempre aproveita uma hora, né? E aí nessa uma hora nós podemos aí estar interagindo, é sempre aberto para que tragam novos temas e a gente esteja discutindo. Hoje foi proposto então no último encontro que hoje nós falássemos um pouquinho sobre essas alterações climáticas e tal, e como essas alterações climáticas se relacionam aí com a teologia, com a fé, com a Bíblia, né? Vamos tentar dar uma pegada nisso. Então aí, começando, está conosco então o Leandro, né, o Thiago, e também está o Gabriel, né? Só uma pergunta, todos vocês já estiveram conosco em alguma outra aula ou alguém está de primeira? Eu tive na passada, eu tava aí junto, né, Isso, com o Thiago está você. aí já há algum tempo, né? Tamo aí junto aí, amigo. Tá Graças joia. a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Para mim, é um motivo de alegria estar com vocês. Para mim, é a primeira vez, tá? Muito bom. O Leandro também já está conosco há algum tempo, o Gabriel aí que está chegando, né? Não, tranquilo. Essas aulas também sempre ficam disponíveis lá no sistema, é o Jonas que disponibiliza, então eu não sei bem onde é, né? Mas ele tem sempre disponibilizado aí os encontros para quem não puder estar conosco aqui, pode assistir então depois por demanda. Tem mais um chegando, a Josiane, que também está sempre conosco, né? Ok. Então aí, boa noite, Josiane também chegando agora. Vamos começar agora já. E vamos tentar falar sobre teologia e ecologia um pouco, como essas coisas se relacionam, né? Eh, Primeiro falando um pouco das alterações climáticas. Nós vivemos um ano atípico, né? Põe atípico nisso. E se a gente acha que está ruim, tem outros países também num desespero terrível, né? Nós tivemos aqui todo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a mesma época estava acontecendo em um país na África, e a mesma época também estava tendo outros desastres nos Estados Unidos. Estamos vivenciando o frio aqui no Brasil, mas na Argentina está pior na Argentina. Na Argentina teve um fenômeno que eu acho que eu nunca vi, pelo menos nunca vi a notícia, assim, que foi o congelamento do mar ali na entradinha ali do sul, na parte sul da Argentina, comecinho da Patagônia. E ali eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto esse fenômeno, né? E eu tenho acompanhado esse fenômeno na Argentina, e é comum eles, já tem bastante imagem na internet de animais que foram congelados, né, animais congelados, raposa, patos, né, animais ali que acho que não esperavam também. E aí eu fico pensando na intensidade que tem que ser o frio para congelar o animal, né. Uma raposa foi congelada andando, né, então ela está de pé caminhando com a pata erguida para dar o próximo passo, e foi congelada. Na beira da praia, né, você percebe o mar congelado quando chega na areia em formato de onda. É impressionante as imagens, né? Que a intensidade que tem que ser o frio para poder congelar uma onda. Então é isso daí mexe com a gente, faz a gente perguntar-se, né, o que está acontecendo. Rio Grande do Sul, para quem tem acompanhado, eu tenho alguns conhecidos lá que eu estudei lá, né?
Não foi só enchente, né? Foi enchente, geada, incêndio. Recentemente teve um baita incêndio lá num dos principais morros. Então o pessoal está desesperado também. Fala, conhecidos me falam, professor, não sei o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Tudo parece que está acontecendo aqui. O evento climático, para quem trabalha com o pessoal da meteorologia, percebe-se que o roteiro, o trecho de dispersão desse evento climático, parece que ele passa bem em cima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul principalmente, e acaba então prejudicando bastante. Boa noite, Rodrigo, chegando conosco também. Boa noite, professor, boa noite a todos. Boa noite. Quando a gente olha então esses eventos ali no eixo do Rio Grande do Sul, a gente fica preocupado. Não à toa, assim, na internet proliferou vários vídeos, né? Eu, inclusive, tive orientando algumas pessoas, mas muita gente preocupada com esses desastres para tudo quanto é lugar, né? E o pior é que vai continuar, né? Os desastres climáticos, a previsão é que nós vamos ser o ano inteiro, esse ano inteirinho de desastre climático, por causa dos dois fenômenos, tanto o El Niño quanto a Laninha, e esses dois fenômenos que envolvem o aquecimento e esfriamento aí do oceano, né? E esses choques térmicos fazem todas essas mudanças, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Outro fenômeno que também tem atingido o mundo inteiro está relacionado ao aumento do oceano e a tomada das praias em vários locais do mundo, né? O pessoal que trabalha com a área de ecologia tem apontado que o principal responsável é o aquecimento. Por causa do aquecimento, então, o derretimento das geleiras e aumento aí consequente das águas. Boa noite, Everton. Ok, então nesse contexto de desastres, nós acabamos levantando várias perguntas, né? Por que que isso acontece, né? Por que que Deus permite? Então vamos tentar falar um pouco sobre isso. Você tem hoje duas abordagens, né? Nós temos a abordagem escatológica, a abordagem política. Então são duas abordagens que tentam responder essa questão climática. Na abordagem escatológica, aí você tem várias teologias, eu vou tentar falar de algumas teologias e apontar algumas reflexões. E na questão política, principalmente por causa dos estudos de Weber, os estudos de Weber levaram então a sociedade a identificar o cristianismo, principalmente o protestantismo, né, como uma grande frente liberal em termos de economia e exploração do meio ambiente. Tá? Então são essas duas grandes frentes que existem. Eu vou falar um pouquinho da questão, então, da escatologia primeiro, depois um pouquinho da política, e aí eu abro para a gente participar, trazer ideias. Se vocês quiserem fazer pergunta aí no meio, também podem, tá? Não tem problema. A ideia é mais ser um bate-bola, não dá para a gente abrir muito, né, mas a gente abre um pouquinho e discute. Então, assim, primeira questão da escatologia. Isso aí é o seguinte, isso não é uma coisa de hoje, né? Na Bíblia, desde Amós, você já tem essa percepção de que eventos climáticos são relacionados ao juízo divino. Claro, quanto mais antigo o mundo, mais claro isso fica. Por exemplo, eu era criança e eu lembro de uma tempestade bem forte, minha mãe mandou a gente entrar tudo, eu e meus irmãos, debaixo da mesa e começar a rezar de desespero, achando que o mundo ia acabar, de tão intensa que estava a tempestade. Então isso aí, se você vai então para os nossos avós aí, nossos pais aí, para quem é um pouco mais avançado em dias, vocês vão achar que eles já tinham essa percepção que vinculava a tragédia ao juízo divino. E talvez seja esse o principal elemento, o desenvolvimento das ciências, a compreensão dos fenômenos naturais, a gente vai entendendo que não necessariamente toda a tempestade ou todo o raio é uma manifestação do juízo divino, né? Tipo Lutero, né? Lutero, na tradição, quando Lutero é uma tradição, alguém diz que é uma lenda,
que quando Lutero estava andando aí na estrada, caiu uma tempestade, um raio caiu perto dele, aí ele correu para a igreja e foi pedir perdão para Deus, né? Eu fico pensando que se fosse Deus mesmo não tinha errado, né? Eu sempre falo, se fosse Deus mesmo não tinha errado. Então, mas deixa isso para o outro lado, né? Se Deus quisesse acabar com o mundo ou com o ser humano com algum desastre, não precisa muito, né? A gente fala que não precisa muito. Basta um mosquitinho da dengue e uma pequena epidemia, aí você já dizima aí a população toda. Nós vivemos isso, esse 2020, né? Nós vivemos a pandemia aí, que foi um monstro aí no mundo, né? Tantas pessoas, milhões de pessoas morreram. Então, assim, diante disso, a gente fica aquela pergunta, né? Como é que é a ação de Deus? Então, vamos lá. Essa pergunta surge tanto assim por causa dessa tradição mais antiga de entender, então, esses fenômenos como um tipo de ação divina. E é claro, como é um fenômeno que acaba matando muita gente, é sempre lido como um juízo. Se vocês lembrarem o tsunami que houve lá na Ásia, quando aconteceu o tsunami, também tiveram vários vídeos e blogs na época, né, falando que era um juízo de Deus contra eles, porque eles eram idólatras, né? Então tinha muita gente assim. Eu vou tentar falar disso também. Mas, a princípio, por que que isso surge? A primeira coisa, isso está vinculado à forma do ser humano de significar tudo. O ser humano tem que dar significado. O significado faz parte da condição humana. A gente tem que explicar, porque enquanto você não explica, você vive numa situação de ansiedade. Então, o ser humano cria explicações para lidar com a própria ansiedade. As explicações são tanto para os fenômenos externos, quanto para pequenos acidentes, né? Quando eu falo pequenos, né? Mas às vezes um acidente aí que levou a vida de um filho, de um conhecido, também são significados, porque as significações são formas de acalmar. Então o ser humano faz isso naturalmente. Por isso os eventos têm múltiplas significações. Primeira coisa é essa. Agora, pensando na organização, isso aí se desenvolve em algumas denominações e comunidades e vira aquilo que a gente chama de teologia, né? A principal forma teológica que a gente conhece que lida com isso é a teologia que lida com a soberania divina. E o problema todo é esse, é o problema da soberania. A questão é, Deus possui soberania, exerce soberania, como é essa soberania divina? Então, assim, existem os mais radicais, né, que aí dentro do calvinismo se trabalha muito a soberania divina. Os mais radicais que não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Mas isso daí pode ser pensado de várias formas, desde uma lei natural que Deus criou para coordenar tudo que acontece, até Deus ter um botãozinho lá no céu que aperta e cai a folha, aperta e cai a folha. Então, existem duas percepções. No mais radical, a soberania, chamada soberania absoluta de Deus. Então, nessa percepção, não existe nada e não acontece nada que não seja vontade de Deus. O problema disso, vocês já imaginam, é que no caso de um desastre como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Deus é que se torna o autor de tudo o que aconteceu lá e de tantas pessoas que morreram, né? E isso aí coloca, inclusive, a visão sobre Deus numa situação muito complicada. Na prática, acho que a maior parte das religiões não faz isso. Tá? No cristianismo, alguns grupos mais radicais tendem a criar uma certa segregação e a desenvolver uma imaginário de Deus que tem no Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento existe esse imaginário de Deus mais ligado ao juízo, mais ligado à condenação. Então, não é difícil, se a pessoa quiser ir lá no Antigo Testamento, pegar um texto bíblico e usar ele para dizer, ó, foi Deus que fez. Tem fundamento para isso? Consegue? Consegue. No Antigo Testamento, se você abre Números 25, por exemplo, Deus pede um enforcamento público dos líderes porque eles tiveram um contato com a comunidade dos midianitas, né? Uma das comunidades do deserto, inclusive a comunidade onde é a esposa de Moisés. E justamente por ter relação com eles, Deus pega e pede para enforcar os líderes da cidade, e os líderes da cidade escapam desse enforcamento. Como? Num determinado momento ali, quando eles estão se preparando para ver como é que vão fazer esse enforcamento público, entra na tenda um dos sacerdotes,
e ele traz então um homem e uma mulher, uma midianita e um hebreu, que foram apanhados. O texto não fala que foi num ato sexual, não fala isso, mas o texto aponta que eles estavam juntos. A ideia é que eles estavam tendo relações, mas não diz diretamente. E o texto fala que, tomado pelo zelo do Senhor, então o sacerdote foi ali e matou os dois no templo. E Deus aceitou esse sacrifício humano como uma forma de aplacar a ira, e por isso não precisou matar nenhum dos líderes enforcados. Eu não sei o que é pior quando eu leio esse texto bíblico, se é Deus pedindo um enforcamento público ou aceitando um sacrifício humano. Então tem isso na Bíblia? Tem. Por isso que eu falo, o texto bíblico você consegue fundamentar essas coisas, porque é um texto diverso, que trabalha diversos imaginários, diversos problemas, diversas situações, né? Numa época que via o mundo de uma forma diferente. Então a primeira coisa é essa: se você quiser, você vai encontrar esses grupos que fazem isso. E isso está dentro daquela soberania absoluta, que nunca explica. E que a melhor explicação que você vai ter é que Deus escolhe uns para o céu, outros para o inferno, uns para viver bem, outros para serem condenados, uns para serem abençoados e outros para serem amaldiçoados. É ótimo porque explica. Ah, por que ele está sofrendo? Porque Deus fez ele sofrer. E por que ele está sendo abençoado? Porque Deus quis. Pronto. O problema é que aí você joga toda a responsabilidade disso para Deus, e aí você começa a entender quem é Deus, então. Né? Deus, como é que a gente entende esse Deus que vai punir criancinhas lá, que eu acho que morreram, bebê, né, que morreu na enchente lá no Rio Grande do Sul. Então esse aí é o problema e a grande dificuldade que a soberania radical vai ter. Por outro lado, existe uma teoria já mais moderada. Essa teoria é mais comum entre os batistas, tá? Não é tão comum até alguns grupos presbiterianos também, mas mais comum entre os batistas, que é uma soberania moderada. Como é que é isso, né? Deus é soberano, mas ele governa o mundo por meio de leis naturais. Deus criou as leis. Por exemplo, pegamos aqui a lei da gravidade, né? A lei da gravidade é uma forma de governo. Então essa teoria acredita que a lei da gravidade e outras leis criadas por Deus, né, como a própria corrupção da matéria, né, que é o envelhecimento, pensando no ser humano, fazem parte do plano da criação, tá? Fazem parte da vontade de Deus, é a forma que Deus usou para governar o mundo. E é justamente por essas leis, então, que há uma certa liberdade do ser humano. Então Deus criou a lei, né, e deixou uma certa liberdade para que o ser humano participe dessa criação. Aí também se fundamentam. Você vai encontrar vários textos na Bíblia, por exemplo, Deus montando o jardim, pondo o homem para cuidar, né? Então você tem essa relação onde o cuidado não é uma coisa somente de Deus, mas é partilhado com o ser humano. Deus tem uma responsabilidade e o ser humano também tem uma responsabilidade. Essa aí é a segunda teoria, né? Que é uma teoria mais equilibrada. Mas o problema dela é que ela não responde a questão. Então, mas por que isso aconteceu? Foi Deus? Não foi bem Deus, mas também não deixou de ser. Porque Deus criou a lei, né, e está lá. Por exemplo, eu gosto dessa ilustração, né? Por exemplo, Deus criou uma lei, né? E uma das leis tem a ver com a rigidez dos materiais. Então, se você subir no topo de um prédio de 30 andares e pular, você vai chegar lá no chão e vai morrer, óbvio. Você não vai escapar. Então, isso aí faz parte não só a lei da gravidade, mas também a rigidez dos materiais. Então, assim, mas por que Deus fez isso? Então, toda essa estrutura, ela tem todo um equilíbrio dentro da natureza. Né? Por exemplo, a gente pega na cadeia alimentar. A cadeia alimentar também ajuda a entender. Por exemplo, os animais mais frágeis procriam mais. E os animais mais fortes procriam menos. Uma forma que a própria ecologia encontrou de se equilibrar. Né? Por exemplo, imagina se leão proliferasse igual coelho. Pensa que loucura, a gente estaria destruído, né? Então, não é igual, ou igual formiga, ou igual abelha, né? Não é. Então, animais muito fortes, eles têm uma proliferação menor, né? E animais mais simples, mais fracos, têm uma proliferação maior porque aí sustenta a espécie. Então, são formas que acabam acontecendo e se equilibrando. Então, dentro da segunda teoria, há um certo equilíbrio.
E aí o que a gente faz, né? Como é que a gente aconselha? Na primeira é tudo Deus. A pessoa, mas se Deus fez, ó, coloca na mão de Deus. Na primeira é isso. A gente não discute com Deus. Caímos para Lutero em algum momento, embora Lutero não seja tão determinista, mas na teologia de Lutero não cabe a nós o lugar de Deus. A teologia de Lutero é assim, deixa Deus ser Deus. Então, seja você o que você é, homem, ser humano, fraco, não tente se colocar no lugar dele. Deixa que ele dirige e não cabe a nós questionar isso. Aí é a teologia de Lutero. Se a gente for pegar, então, nas teologias mais, como eu falei aqui, no Batista, numa intermediária, então aí você tem uma culpa dupla. Como você tem uma ação dupla, né? Uma partilha da responsabilidade, também é uma partilha da culpa, né? Então, ao mesmo tempo que Deus deu a criação e criou as leis, né? Deus criou a lei, ó, não pula do prédio, que se você cair lá, você vai morrer. Então, o homem foi lá e pulou. Então, assim, Deus criou a estrutura, mas o homem tem uma partilha dentro desse governo. Essa teoria, ela é legal porque ela consegue perceber aí essa participação do ser humano, né? Ela ajuda a entender, por exemplo, um pouco melhor a questão dos desastres da ecologia que nós vemos hoje, né? Você tem uma criação que ela tem um fluxo e um equilíbrio, e ela vai estar sempre se equilibrando, faz parte do padrão estrutural da natureza. Como assim ela está sempre se equilibrando? Vamos pegar aqui, por exemplo, as espécies ajudam a gente a entender um pouco isso, né? Aquilo que eu falei, elas se adaptam e mantêm o equilíbrio para que não deixe de existir uma ou outra. Por exemplo, se as abelhas desaparecerem, nós vamos ser o próximo, porque a ausência das abelhas há uma queda drástica na produção de alimentos, né? Então você percebe que os animais eles têm todo um equilíbrio na estrutura e não pode um desaparecer em razão de outro. Quando um começa a crescer demais, cria-se problemas. Isso aí acontece numa colmeia, por exemplo. As colmeias têm muito isso. Às vezes, quando um grupo, são várias formigas na colmeia, quando um grupo de formigas se perde o controle, a própria colmeia entra em guerra e ela mesma se destrói. E isso acontece com o ser humano. Há vários desequilíbrios entre o ser humano e formas de exploração, principalmente nessa lógica que a gente vive hoje, onde o que importa é aproveitar a vida, né? É curtir, é explorar. Essa lógica de exploração acaba sendo muito violenta. Então, assim, dentro disso, isso aí ajuda essas duas teorias a perceber como que existe e como que se fundamenta a questão. Existe uma outra terceira, mas essa quase ninguém usa, né? Que aí Deus, que é o teísmo, né? Deus criou o mundo e foi embora, e tudo que acontece no mundo é responsabilidade do homem, né? A filosofia anda mais por esse caminho, né? Nem toda a filosofia, aquela filosofia teísta, né, que crê que existe um Deus, mas que não intervém diretamente na realidade dos seres humanos. Mas aí Aristóteles, aí é outra história. De repente, aí, dependendo de como a gente conversar, a gente fala um pouco disso. O que isso complica, né? Hoje no Brasil, nós vivemos o fenômeno pentecostal. O fenômeno pentecostal é uma coisa que impactou o Brasil. Eu estou na igreja aí desde 1980 e eu tenho acompanhado bem e visto o impacto que o fenômeno pentecostal teve na época que surge ali, começa a crescer no Brasil. Surge faz tempo, mas começa a crescer. Eu era em São Paulo, né? Começa a crescer e ser um movimento forte em São Paulo. De 80 para cá, tinha as comunidades, mas não tinha tanta representatividade. De 80 para cá, ela cresce muito. Representatividade social, cultural, política, econômica. Então, assim, embora nós temos um pentecostalismo brasileiro desde 1900, desde 1900, é justamente nesses últimos 50 anos que o pentecostalismo deixa de ser um fenômeno ligado aos movimentos migratórios do campo para a cidade, ou de pequenas comunidades dissidentes das igrejas tradicionais, e se torna um fenômeno de massa, um fenômeno político, econômico, social, né? Eu vim da igreja pentecostal, que na época os irmãos eram todos simples, e mal tinha lá uma formação de faculdade. Eu fui a primeira pessoa da minha igreja, por exemplo, a fazer um bacharel, né? E isso em 1997. A igreja fez um culto de gratidão porque eu era o primeiro membro da igreja que tinha um bacharel.
né? Então isso aí era uma coisa que estranha, né? Isso em São Paulo, estou falando de 30 anos atrás, 20 anos atrás, tá? Então, de lá para cá você tem um boom que aí os evangélicos assumem uma outra perspectiva, e eu vi, por exemplo, o estacionamento da nossa igreja, que era uma coisa simples, que tinha lá 1, 2 fusquinha e os irmãos vinham de bicicleta, para se tornar uma igreja que os membros vão de carro importado e quase você já não acha mais carro nacional. Então, o que aconteceu, né? Essa mudança cultural, econômica, social, implicou em diversas outras mudanças, né? Tanto na prática quanto na crença. No pentecostalismo, então, mais antigo, sempre teve esse discurso da segunda vinda. Segunda vinda, segunda vinda. E era muito comum na virada do milênio, foi muito mais desenvolvido, acompanhado então dos fenômenos naturais. E isso é bíblico. Como eu disse na Bíblia, desde Amós, desde os profetas do Antigo Testamento, Amós é no século 7 a.C., desde os profetas do Antigo Testamento, eles têm a compreensão de que os fenômenos naturais são indicativos da vinda de Deus para poder julgar o mundo. Quando chega o Novo Testamento, eles vão reproduzir esse pensamento dos profetas. O Novo Testamento é um eco de Amós, é um eco de Oséias, de Isaías, e vai falar da mesma forma que o sinal da vinda do Messias, o sinal do reino, é justamente os fenômenos naturais, que vão se manifestar, por exemplo, na cruz. Lá na crucificação, em determinado momento ali, tem todo um fenômeno, as luzes, meio-dia se torna trevas, então você tem todo esse fenômeno que acaba acontecendo, tremor de terra, abrem as lápides. Isso daí faz parte desse discurso apocalíptico, que já vem desde o século 8, 7, 8 antes de Cristo. Então, por isso que ele sempre continua aparecendo. Isso aí é um perfeito profético. Então, ele é completo, mas não totalmente. Ele vai sempre se completando. Sempre que surge um novo fenômeno, evoca essa esperança e essa mesma expectativa, desde o século 7 ou 8 do juízo de Deus. Aí você tem a perspectiva bíblica, que culmina, por exemplo, no Apocalipse. Todavia, com um pouquinho de cuidado, que isso não é absoluto. O livro de João, por exemplo, o Evangelho de João, ele é atípico em um monte de coisa. Uma das coisas que o Evangelho de João é atípico é na compreensão da segunda vinda. A segunda vinda de Cristo não é algo que era uma teologia que todos os cristãos tinham como fundamento. A comunidade de João, vocês vão pegar o Evangelho de João, vocês vão ver que o discurso do reino, o discurso da segunda vinda, praticamente desaparece do Evangelho de João. Ele é muito forte em Marcos, Mateus, Lucas. No Evangelho de João, quase não tem. A pergunta é, por que João quase não fala da segunda vinda? Por que João quase não trabalha isso? O Evangelho de João é terminado no ano 95. O Evangelho de Marcos no ano 60. Mateus e Lucas, que copiam Marcos, na grande parte, no ano 70 e 80. João 90, e tem teorias que João foi terminado em 105. Tá? O que isso significa? A comunidade de João é possível que eles já não acreditassem na segunda vinda. 60 anos depois, cadê Jesus? E o João vai fazer uma coisa que Mateus, Marcos e Lucas não fizeram. Na teologia de João, vocês vão encontrar, por exemplo, vários textos de que o Espírito está dentro de nós. De que Jesus, ele veio para nós em espírito, eu vou para o Pai e volto para vós. Então ele tem toda essa leitura em João, ali 14, 15, 16, aqueles 3 capítulos que trabalham essa noção do Espírito como uma presença de Deus, como um momento de virada de chave em que a igreja falou, gente, olha, é o Espírito que é a presença de Cristo. E a comunidade ali já começou a se distanciar daquela expectativa que ainda vivia Mateus, Marcos, Lucas, que eles vendiam o bem esperando que Jesus voltasse na outra semana. Ali não vai ter isso tão forte. E na história da igreja, a cada milênio, essa esperança reanimou. Então, no século 9, lá para o século 10, entre 900 e 1000, vários textos surgiram do fim do mundo. E entre 1900 e 2000, de novo, vários textos sobre o fim do mundo, que foi o que nós vemos aqui. Em todos esses textos sempre viram esses sinais aí como alguma forma de manifestação de Deus. Do outro lado, aí para a gente terminar e abrir para a gente discutir, existem as relações políticas, que vinculam então esse sofrimento e essas crises ecológicas à questão de políticas públicas mesmo, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu vejo, eu moro no Paraná hoje, é a grande concentração de pessoas em pequenos espaços.
Se você anda, por exemplo, no Paraná, você vai ver vários espaços assim de verde, verde, campo, 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 campo. De repente, uma cidade, 1 milhão de habitantes. Campo, 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 cidade, 500 mil habitantes. E nessas pequenas cidades, então, há concentração de renda, há concentração de moradia e diversos problemas ambientais se desenvolvem. Problemas relacionados a saneamento, à exploração da terra, alimentação, sempre vinculados aí ao ser humano. Tá? O Weber, ele vai fazer uma conexão com o protestantismo. Então, o protestantismo é um dos culpados disso, porque a teologia, ao invés de enfatizar um relacionamento harmônico com a natureza, enfatizou a prosperidade. Enfatizou a prosperidade, enfatizou a bênção, e essa ênfase na prosperidade e bênção, ela continua até hoje. Nós no Brasil vivemos um pouquinho, ou um pocão, né, da onda dos Estados Unidos. A teologia da prosperidade começa nos Estados Unidos, com Kenneth Hagel, e vem se desdobrando até o Brasil. E no Brasil ela ainda segue forte, lado a lado, com a teologia da prosperidade norte-americana. As duas teologias vinculam a bênção de Deus com a prosperidade, mas em momento algum para pensar na exploração e na violência e na destruição que isso aí acaba cometendo. Gente, fiz aqui um panorama geral e eu quero abrir para vocês. Como é que vocês veem esse problema? Como é que vocês percebem? Se vocês têm alguma dúvida ou alguma contribuição para participar com o grupo, a gente abre agora para todo mundo. Se entender, não entender. Vocês viram aí que eu não me posicionei, não é essa a questão, a ideia nossa aqui é apresentar as teorias para que vocês possam lidar com elas. Vocês tiveram aí nas comunidades de vocês pessoas que relacionaram os eventos aí com... Sim, Rodrigo está dizendo que não consegue participar. Tranquilo, Rodrigo, de boa. Vocês tiveram na cidade de vocês, nas comunidades de vocês, pessoas que tiveram essa relação, tiveram essa ansiedade, pessoas que tinham parentes lá no Rio Grande do Sul? Como é que foi a pastoral disso aí? Tiveram alguma experiência que querem compartilhar aí com o grupo também? É uma boa hora. Eu acho que aqui ninguém é do Rio Grande do Sul, né? Alguém é do lado do Rio Grande ou de Santa Catarina? Acho que também não, né? Tudo isso? Olha lá, o Leandro já falou que é de São Paulo. Que não quer dizer que não tem umas enchentes do Tietê aí, né, Leandro? Não tem mais, né? Graças a Deus. Eu estava na Vila Maria uma vez que o Tietê transbordou, eu tive que voltar andando para casa. Andei 30 quilômetros. Eu morava em Guarulhos. Mas também não voltei sozinho, né? Todo mundo que conseguiu voltar para casa aquele dia voltou andando. E quem esperou baixar o Tietê para conseguir voltar, chegou em casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu saí, era 6 horas, cheguei em casa, era 10h30. Tava eu mais uma galera na procissão no meio da Dutra. Alguém pode perguntar, mas professor, e nessa situação, a gente ora então para Deus parar a chuva? E agora, né? Essa é a pergunta, né? Olha, eu falei vocês, eu orei para Deus parar a chuva. Assim, tipo assim, né? Eu costumo falar assim, a teologia é uma coisa, Deus é outra. A gente nunca deve limitar Deus à nossa reflexão dele, né? Mas assim, ó, senhor, eu sei que a teologia diz isso, mas se o senhor puder ajudar a parar a chuva aí, a gente agradece. Porque o povo lá está desesperado. É aí que está a ideia da fé, né? A fé, ela apresenta esse momento de transcendência, onde não está limitado ao parâmetro convencional. Vocês não vão deixar eu falando sozinho, né? Pois é, professor. No Rio Grande do Sul foi bem triste, né, a situação que ocorreu lá. A gente intercedeu sim, clamou lá, pediu a Deus que tivesse misericórdia, né? Fizesse cessar aquelas chuvas, o sofrimento daquele povo. E eu também entendo que a responsabilidade humana, né?
diante dos desastres que têm acontecido no mundo, existe uma responsabilidade humana aí também, pela questão que a gente vê da poluição, né, a questão do pessoal desperdiçar, jogar os lixos aí em qualquer lugar, Desmatamento. desmatamento, né? Então a gente tem visto assim que o ser humano ele contribui, né, para que aconteçam esses desastres aí. Aqui na minha cidade tem uma coisa que eu sei que acontece em São Paulo também, em alguns bairros, que é aquela geladeira social. Então no centro aqui tem umas 2 ou 3 geladeiras social, que aí a pessoa tem alguma coisa, deixa lá na geladeira para as pessoas que morador de rua, né, as pessoas desabrigadas possam ter aí algum acesso, para tentar evitar o desperdício, mas ainda assim nós somos aí talvez o segundo ou terceiro país que mais produz desperdício de alimentos e de bens no lixo, é o que nós chamamos de lixo, né. O Zizek ele tem uma reflexão que ele fala que não existe lixo, né, existe sempre resíduo que pode ser reaproveitado. Lixo é só uma invenção nossa para desvalorizar o resíduo, né, que é algo que pode sim ser valorizado, pode sim ser reaproveitado. O Everton coloca aqui uma nota, ó. Aqui na minha terra, no Rio de Janeiro, capital, também na Baixada, quando chove tem os estragos, e bastante, né? É uma parcela grande do homem, porque não descartam lixos em lugares errados, sim. Não só isso, né, Everton? Eu não sei o que acontece aí no Rio de Janeiro, mas o povo gosta de morar no morro, né? Eu sei que tem alguns lugares aí que até tem um local plano, mas vai todo mundo pro morro, né? Eu tenho uma tia minha que mora em Cabo Frio, e a gente foi algumas vezes, né, andando no Rio de Janeiro, tinha um lugar que eu vi, até tinha um local embaixo para morar, mas todo mundo mora no morro. Aí fala: "Poxa, o morro ele é sempre esse risco, né, de não ter uma solidez total da terra, de ter deslocamentos, né, e acabar nós tivemos aí grandes desastres nos anos anteriores aí, principalmente na época da chuva, dezembro, janeiro, no comecinho do ano, né, janeiro, fevereiro, né, e com várias pessoas que acabaram morrendo em desastres também, no Rio de Janeiro. Cabe a nós a pastoral, né? Por que é importante ter essa compreensão? Justamente para como você vai fazer a pastoral. No caso de um desastre natural, no caso de uma enchente dessa, que alguém faleceu, como é que você faz a pastoral? Percebam, eu não sei vocês, eu acredito que também na minha comunidade, eu estou no norte do Paraná, aqui não estava chovendo. Aqui não estava chovendo, mas com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós tivemos um monte de pessoas aqui quase em depressão, sabe? Ansiedade, desesperados, coração na mão, tal. Nós tivemos que fazer uma pastoral com a comunidade, reunir os membros, ouvir os membros, pedir para que eles falassem um pouquinho da dor em relação àquele sofrimento das pessoas, para tentar fazer ali um tratamento pastoral coletivo da comunidade, em visto que todo mundo estava sofrendo, né. E nós aqui na nossa comunidade, nós fizemos recolhimento de materiais, levamos uma das levas para o Rio Grande do Sul, e nós fomos de casa em casa, nas ruas, assim, e era impressionante as pessoas, muita gente, assim, preocupada, desesperada com o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, querendo ajudar e não sabia nem como, não sabia nem como. Então, assim, a igreja ela tem um papel, pode ter um papel muito ativo, né, nessa ação. Nós falamos aqui, inclusive, na nossa comunidade, o papel da comunidade, a importância do papel da comunidade em auxiliar, então, todo o bairro nessas situações, porque a pessoa fica ali assistindo essas notícias. Vamos lá, neurociência, vamos falar um pouco de neurociência. A neurociência ela fala o seguinte, que o nosso sistema imunológico ele é regulado por neurotransmissores. Então, tem um que é a dopamina, que nos deixa bem, né? Tem o outro que é a noradrenalina, que nos deixa ali excitados, né, preparados para um determinado problema. Então, sempre que a gente vê essas notícias de desastre, a gente fica assim, meio em pânico. Isso gera. Por que você fica em pânico? Não é porque você ficou ali alerta, gerou noradrenalina. Essa geração de noradrenalina, ela vai sobrecarregando o teu sistema nervoso e vai dando depressão. Você experimenta, pega um dia, uma manhã e fica só vendo jornal. É só desgraça. Morte, assassinato, morte, assassinato, morte. Quando chega lá para as 11h, 10h30, 11h, que está acabando os jornais, você já não está com vontade nem de levantar, de tanta coisa ruim que viu. Por quê? Porque isso gerou tanta carga de noradrenalina ali em você, que você
aquilo meio que baixa o sistema imunológico. Então hoje isso é comprovado. Se a pessoa ficar muito tempo na televisão, vendo notícias de desastre, destruição, só coisa ruim, digamos assim, a imunidade baixa. Então, inclusive na igreja nós comentamos: "Gente, não fique na televisão, vamos reunir aqui uma vez por semana, nós apresentamos o que está acontecendo". A nossa comunidade tem muitos membros que já são idosos, né, e aí a alteração hormonal é muito mais radical, então você tem que ter todo esse cuidado pastoral, que às vezes a gente nem percebe, né, não é só o diabo, eu sempre falo, não é só o diabo. Essa questão hormonal, se não é o diabo, é o primo dele, porque é muito forte, impacta mesmo. Ó, o Leandro também faz uma nota aqui, referente às profecias que tiveram sobre o Rio Grande do Sul, gostaria de saber se o senhor acredita na profecia, né? Foram profecias prevendo os acontecimentos. A profecia, sim, ó. A minha visão é assim, alguém pode ter em algum momento sentido alguma coisa, pressentido alguma coisa, isso não é impossível, né? Tido algum sinal de Deus, pode. Agora, se Deus, vamos lá, se Deus quisesse mandar uma mensagem, ele tinha sido claro. A gente sempre fala assim, né? Se Deus quer mandar uma mensagem para produzir um livramento, aí ele é claro, ele vai mandar a mensagem, claro. É o Jonas, vai lá, Jonas entra na cidade e diz lá que em 40 dias Nínive será destruída. Pronto. Quando Deus quer alertar um problema, então ele envia alguém e é sempre uma mensagem clara. Agora, depois do fato acontecido, mas eu tive uma impressão, eu tive. Isso acontece com a gente também. Eu tenho certeza, já aconteceu comigo e já aconteceu com vocês. Você foi fazer alguma coisa e você teve um momento que você sentiu que não era para fazer, você foi fazer e deu errado. Aí depois você fala: "Puxa vida, bem que eu senti que era Deus me falando e eu não dei ouvido", entendeu? E isso eu acredito sim que as pessoas podem ter tido essa percepção. Agora quanto a um livramento maior, para que não aconteça nada com ninguém, aí isso é um problema mais sério na teologia. Hã, vamos lá, agora eu falei que talvez eu fosse falar de Aristóteles, né, então vamos lá. Se a gente fala Aristóteles tem uma reflexão assim, ó: se Deus é imutável, que nós dizemos que é na teologia, se Deus é imutável, então o ânimo dele não muda. O que que isso significa? Significa que ele não fica nem feliz nem triste. Significa que ele não está nem aí para nós. Esse é o problema do Deus imutável. Se Deus é mutável, então ele não tem aquela perfeição da imutabilidade. Então Aristóteles achou uma sinuca de bico aí dentro do imutável. Uma vez que você entende um Deus imutável, como que essa relação acontece com os seres humanos? É uma relação direta? É uma relação indireta? Nós entendemos que, assim, vamos tentar fechar na Bíblia, né? Lutero lidou muito com isso aí. E do Lutero ele fala que tem duas teologias, a teologia abscôndita e a teologia revelada. O Deus abscônditos e o Deus revelados. A teologia revelada, desculpa, a abscôndita, é essa que não está revelada. Por exemplo, Deus é perfeito. Isso é verdade na nossa fé, mas não está escrito, não é revelado. Isso é uma dedução. É por ser abscôndito, é oculto, nós deduzimos. Isso Deus não quis comunicar para nós. Lutero fala que Deus quis comunicar para nós a teologia revelada. Qual que é a teologia revelada? É a Bíblia. Então, a partir da Bíblia, Deus cuida de nós? Sim. Como é que é esse cuidado de Deus por nós? Nos livra de todo o mal? Não. Como assim não, professor? Paulo, os profetas, o próprio Jesus, né? Várias pessoas de Deus sofreram barbaridade, né? O pessoal fala assim: não, você vai entrar na fornalha e como é que é? Você vai entrar na fornalha igual os 4 homens lá e não vai ser queimado, né? Vai entrar na cova dos leões e não vai ser comido. Fala isso para a igreja primitiva, para os irmãos lá que enfrentaram os leões e foram comidos, ou aqueles que foram jogados no tinel de fogo e foram queimados vivos. Quantos ali no primeiro século da igreja cristã? Então, não dá para falar assim: "Ah, não, Deus livra, Deus que é especial", não. Que a pessoa mais crente que aqueles lá, né, ainda daquela igreja primitiva, testemunhando, morrendo fiel e ainda assim morrendo, ainda assim sendo comido pelo leão, ainda assim, morrendo no fogo, né. Agora, é claro, o propósito de Deus não é uma coisa que
está na nossa mão, porque se depender de nós, aí não é Deus, somos nós, tá? Então tem que entender assim, a profecia e profecia, né? Uma vez eu estava num congresso, eu era da Assembleia na época, e foi em Curitiba, e uma irmã chegou assim: ó, Deus tem uma palavra para você. Eu falei, tá bom, irmão. Aí a irmã falou assim: olha, Deus manda dizer que você tem que tomar cuidado com o homem de terno lá na tua igreja. Eu falei, irmã, você tá de brincadeira comigo, né, irmã? Deus manda eu tomar cuidado com o homem de terno, eu, assembleiano, é com todos os irmãos da igreja. Como assim um homem de terno? Então sabe, algumas profecias assim, eu até acredito que de repente a irmã teve uma percepção, teve uma visão, mas entre ter a percepção, ter a impressão, ter a visão e entender o que estava acontecendo, eu acho que tem um hiato aí que torna difícil a compreensão. Se alguém tivesse tido uma compreensão clara do que ia acontecer no Rio Grande do Sul, igual Jonas teve de nível, vamos por assim, a pessoa tinha ido à televisão, tinha ido a público, tinha ido a tudo quanto é lugar, né? Então, assim, é complicado. Mas eu não descarto que alguém de repente teve a visão, alguém de repente teve a impressão, alguém de repente teve ali um sinal. Isso aí não dá para a gente reduzir também toda a ação divina ao papel e à nossa compreensão dela, né? Vocês entenderam? Eu sei que é difícil, porque nós estamos. O Lutero dizia isso. Isso tem a ver com legislar sobre algo que não nos compete. O Lutero ele fala assim na teologia dele: existe a nosso reino e o reino de Deus. O que são as coisas de Deus? As coisas de Deus compete a salvação, as coisas de Deus compete o porvir. E o nosso reino? O nosso reino compete a nossa vida, a forma como eu lido com o outro. Aí o Lutero fala assim: então faz o seguinte, cuida da sua vida e deixa que Deus cuida dele. Você vai poder cuidar alguma coisa de Deus? Não. Mas quando eu sou salvo? Aí o Lutero fala assim: salvo? Então, pera lá, se você souber então que você é salvo ou não é salvo, você vai conseguir mudar alguma coisa? Não, porque compete a Deus. Então deixa Deus ser Deus. Essa é a principal tese dele. Inclusive tem um artigo, se vocês quiserem ler. O nome do artigo é Deixa Deus Ser Deus. É um artigo meu. É só entrar no Google, professor Eduardo, o nome do artigo é Deixa Deus Ser Deus. É um artigo sobre a teologia de Lutero na Reforma e ajudar a entender um pouco essa métrica de compreender qual o nosso papel e qual é a ação de Deus, e entender qual a postura a gente tem que tomar. Embora eu não fale aí de desastres como esse. Mas é importante a gente ter isso aí para uma pastoral. Porque às vezes vira uma vez ou outra você vai ter que lidar com alguém que passou por uma situação dessa. Não talvez alguém direto lá do Rio Grande do Sul, mas alguém que sofreu de alguma outra forma e algum evento da natureza acabou aí tirando a vida de alguém, né. Como que a gente lida com isso? Como que você faz a pastoral nessas situações? E é aí que as teologias entram, que numa teologia, como eu falei lá na primeira, da soberania radical, Deus quis, pronto, acabou aí. Você tem que se adaptar à vontade de Deus. É por isso que a teologia, ela é um pressuposto para o discurso. Numa teologia, então, intermediária, aí você trabalharia, então, uma certa liberdade entre a ação de Deus e a ação humana. Então, Deus, na sua soberania, cedeu a liberdade para o ser humano. E aí, dentro da liberdade do ser humano, ele destrói o outro, né. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso aí, e não é fácil de lidar também. Lutero mesmo era crítico a isso, né. Ele acreditava que a gente entender que a salvação depende do ser humano é algo cruel. Então eu sempre falo que a salvação não depende do ser humano, depende somente de Deus. Todavia, ao ser humano compete a vida, compete o cuidado, compete o testemunho, compete a misericórdia, compete o dar a vida pelo outro, compete a relação social, e é aí que muitas vezes falha. Mais alguém? Alguma dúvida? Não sei se eu ajudei, Leandro, tomara que tenha ajudado mais que piorado. Na prática, assim, eu particularmente, como eu disse, né, a pessoa vem trazer a profecia, eu como falo assim, fala: "Professor, tem a profecia de Deus para você", primeira coisa que eu falo: "Mas senhor, nós estamos brigados, por que que o senhor não falou comigo direto?", né, eu tô sem acesso, eu sempre peço para que ele me ajude nesse caso, né. Pode ser que uma vez ou outra a gente não consiga enxergar, precisa que alguém de fora nos mostre, não quer dizer, não é impossível isso também, tá.
Mais alguém? Não? Eu tive um caso de aconselhamento assim, né, que não foi fácil também, e as pessoas logo tiveram a ideia, foi uma morte, uma situação, ninguém soube explicar o que era um evento natural e a pessoa perdeu a vida numa chuva, né, e teve um acidente. E aí ninguém explica como é que foi, né. E a pastoral não foi fácil, porque logo as pessoas culpam Deus, né. Teve uma também que o filho foi assassinado na porta da mãe, a mãe pegou e o filho estava mexendo com drogas, e aí fizemos de tudo, ajudamos inclusive, ele foi para o Rio de Janeiro, tiramos ele daqui, ele estava em São Paulo nessa época, e foi morar com os parentes, ficou uns 5, 6 anos lá. 6 anos depois ele veio visitar a mãe um dia, e no dia que ele veio visitar a mãe, descobriram que ele estava ali e mataram ele na porta de casa. E eu fui lá fazer o pastoral da mãe, assim, foi muito difícil, acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu tive de pastoral. E a situação que você não tem explicação. E tem hora que nós não vamos ter mesmo. Tem hora que a gente só chora com a pessoa e pede misericórdia de Deus, e não tem muito como explicar. Temos que reconhecer que nós somos limitados. Pronto. Eu falo pra você, eu sou doutor de teologia, já estou nisso há mais de 30 anos, falo pra vocês, eu sou limitado. A gente tem que reconhecer isso e não ter vergonha de reconhecer. Reconhecer a nossa limitação Lutero fala que reconhecer a nossa limitação é glorificar a Deus. Quando eu não reconheço a minha limitação, eu roubo a glória de Deus. Mas quando eu reconheço que eu sou limitado, eu glorifico a Ele. Então, reconhecer a nossa limite é sempre glorificar a Deus. Acho que isso aí é algo que mexe, né? Eu estou estudando Lutero há algum tempo, e estou para entrar num doutorado na filosofia de Lutero, fazendo uma abordagem filosófica dele, por isso eu sempre tenho trazido um pouco do pensamento e da teologia dele aqui para a gente discutir. Mais alguma dúvida, pergunta, gente? Tranquilos? Tema para o próximo encontro? Alguém quer sugerir algum tema para o próximo encontro? Nossa, pode ser tema de aula, atualidade, alguma dúvida? Algum texto também? Alguma teologia? Pode ser filosofia também? Algum discurso? Alguém já pediu ali, pneumatologia. Bom, eu gosto desse, hein? Pneumatologia é bom. Vamos falar de pneumatologia bíblica. Minha área é mais Bíblia. Eu até faço um pouquinho da sistemática, mas a gente fecha mais na bíblica. Tanto porque a sistemática quase não tem material. Vocês podem pegar livro de teologia sistemática, tudo fraco em pneumatologia. Agora, na pneumatologia bíblica, aí tem um pouco mais. É legal, acho que podemos fazer sim. É até bom, nós falamos um pouquinho disso hoje lá em João, né? De repente a gente aproveita e faz uma abordagenzinha ali em João também. Gente, agradeço então a participação de vocês. Então, de hoje a 15, pneumatologia, tá? Das 7h30 às 8h30, mesma hora. Encontro vocês então. Obrigado, pessoal. Boa noite.